boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta sexta-feira. China, principal parceiro comercial do Brasil, registra alta de 6,1% no PIB em 2019. É o menor crescimento em 29 anos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publica nova tabela do frete rodoviário. Itaú PBA vê cenário positivo para grãos e carnes em 2020 e projeta riscos associados à eventual greve de caminhoneiros e dólar. E você vai ver também que a Scott Consultoria aponta queda de 5,1% na arroba do boi gordo em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nesta edição, a gente traz as tendências para o mercado pecuário neste início de 2020. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou ontem novas regras para a cobrança de frete em transporte de cargas feito por caminhoneiros. Na nova tabela, a NTT aponta que o frete de retorno pode ser aplicado em alguns casos e a diária do motorista vira parte do cálculo. A repórter Paola Cuenca tem mais informações direto de Brasília. Na tabela de fretes mínimos publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira pela NTT, os custos com pernoites e alimentação que antes deveriam ser negociados entre empregadores e motoristas, agora fazem parte do custo de diárias. Esse custo é uma das bases de cálculo que definem o valor do frete mínimo. Entre os itens novos desta edição estão a criação de uma categoria única para as cargas de tipo granel pressurizado e também a obrigatoriedade de pagamento do frete retorno para aqueles caminhões que não podem realizar novos fretes ao voltarem ao ponto de origem. Frotas que transportam combustíveis, por exemplo, estão entre as beneficiadas pelo frete retorno, que deve ter um custo de 92% do coeficiente de deslocamento multiplicado pelos quilômetros que devem ser percorridos. Cargas consideradas de alto desempenho ganharam uma tabela própria. Nesse cálculo de frete, a jornada de trabalho foi ampliada para 3 turnos, o que então exclui a pernoite do cálculo de custos de diárias. A mão de obra foi aumentada e o tempo de carga e descarga foi reduzido. Em nota, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos disse avaliar essa nova tabela positivamente. A criação dos custos de diárias e também a revisão nos valores de insumos, como pneus e manutenção, já eram uma reivindicação da categoria. A nova tabela entra em vigor no dia 20 de janeiro, de acordo com resolução publicada pela ANTT. E apesar da mudança nos critérios para o cálculo do piso mínimo, os transportadores dizem que o reajuste ainda não foi suficiente para cobrir os custos operacionais do setor. Vamos até Mato Grosso, Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni tem mais informações. Você conversou com lideranças do setor de caminhoneiros hoje. E o que eles disseram, Patroni? Exatamente, Kelly. Boa tarde para você, boa tarde a todos, lideranças do setor de transportes e também transportadores, empresários do ramo. Eles consideraram que sim, houve muitos avanços nessa revisão, porém acreditam que o percentual, a elevação do percentual, esse reajuste ficou abaixo, aquém do necessário para cobrir todos os custos, toda a elevação dos custos aí dos transportadores. O mesmo foi dito em entrevista à agência Broadcast Agro pelo Wallace Landim, conhecido como Chorão, que é o presidente da Abrava, Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores. Na avaliação dele, apesar dos avanços em entrevista, ele disse que o reajuste deveria ser, ao invés de 11% a 15%, dependendo da categoria e da carga transportada, esse reajuste deveria ficar entre 15% e 18%. Apesar desse percentual, dessa diferença de reajuste na avaliação do setor, o Wallace disse em entrevista que a categoria não deve reivindicar um reajuste agora, já que os reajustes pela NTT são feitos a cada 6 meses, por isso eles acreditam que pode haver mudanças lá na frente, na próxima tabela publicada aí. A grande preocupação e a grande bandeira do setor agora da categoria é justamente com o cumprimento desse piso mínimo. E isso o Wallace comenta em um vídeo que ele mandou com exclusividade aqui para o canal Rural, para o Mercado e Companhia, que a gente vê agora. Keren. Referente ao piso mínimo de frete, foi feito o reajuste até o dia 20 agora para ser cumprido. Eu peço que todos os embarcadores, todas as transportadoras
cumpra a lei. A única coisa que a gente quer é que se cumpra. Pedimos à NTT a fiscalização, né? Saiu aí a questão do CIOT, na questão do PEF, pagamento eletrônico de frete, e estamos buscando aí que o DTE saia, que eu tenho certeza que vai resolver a nossa situação 100%, que é o documento de transporte eletrônico, onde vai ter a fiscalização aí dentro do Canal Verde, né? Não vou falar mais a respeito de piso mínimo de frete, porque é lei e está em vigor, né? Vou focar agora no dia 19 de fevereiro, no julgamento do STF, no julgamento das duas ADINs. Tenho certeza que a gente vai alcançar os nossos objetivos, né? Também uma pauta que é prioridade, né? Hoje uma pauta prioridade é referente à categoria da gente reduzir todos os insumos derivados de petróleo. Com isso a gente está buscando todos os segmentos dos estados para a gente sentar e chamar os governadores para a gente conseguir reduzir aí o ICMS do petróleo de todos os estados. Bom, Kelly, então como ficou claro, né, mais do que o reajuste, né, o que os transportadores buscam aí é justamente colocar em prática com esses números, com esses valores para piso mínimo referencial, Kelly. Luiz Patroni. E já na avaliação do diretor executivo do Movimento Pro Logística de Mato Grosso, Edeon Vaz, a tabela do frete prejudica o setor produtivo. Está dentro daquilo que a gente tinha discutido nas audiências públicas, embora nós continuemos discordando da questão do tabelamento do frete, né? O tabelamento do frete, no nosso ponto de vista, ele não resolve o problema do produtor e não resolve o problema do caminhoneiro. Isso, na verdade, foi um tiro no pé do caminhoneiro que está sentindo agora o problema. Tanto é que eles estão mudando o foco. O foco agora não é mais piso mínimo do frete, eles entendem ele como um paliativo. Hoje se fala mais na questão do valor do diesel. Então a gente entende que isso aí é totalmente inviável, em nenhum lugar do mundo se tabela frete, isso é uma jabuticaba nossa aqui, e que tem causado sérios problemas para o setor produtivo. E a gente segue agora para mais análise para você tomar suas decisões de negócios. É do Departamento de Agronegócios do Itaú BBA. O César está aqui conosco e ele está otimista com o cenário de grãos e de proteína animal para 2020. César, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, a análise do Itaú BBA está focada em dois aspectos principais. A demanda aquecida para o mercado de grãos e proteína animal como fator positivo, um eventual risco de greve de caminhoneiros e descasamento de dólar como os fatores negativos. Explica para a gente para qual lado a tua gangorra está pendendo mais. Está pendendo mais para o positivo, sem dúvida. A gente faz uma avaliação muito positiva desse início de ano, né? As perspectivas são muito boas, principalmente porque a China ainda está seriamente comprometida com a oferta de carnes, né, doméstica, né, a produção de suínos ainda não se recuperou. Isso significa que eles vão ter que importar bastante carne esse ano, né? O Brasil é um dos fornecedores que tem ocupado esse espaço aí. Claro que não está sozinho, mas tem sido muito bom para nós. A mesma coisa para a soja, né? A gente teve um cenário um pouco preocupante ali em meados do ano passado por conta do câmbio. Os preços melhoraram muito de lá para cá, um pouco disso foi ajudado pelo dólar mesmo. E o mercado de milho também, né? Várias commodities subiram, além do milho que subiu demais, mas o açúcar subiu, o café melhorou. Então, assim, grosso modo, para as proteínas aí, o setor de carnes, a gente vê um ano muito bom, também porque o mercado interno deve ser muito melhor, né? A gente acredita que esse PIB aí, talvez o banco trabalha com 2,2% de crescimento no PIB, e um câmbio de 4,15. Então é um cenário bastante positivo. Pode ser atrapalhado pela guerra comercial, por essa trégua? Olha, a tendência é que se esse acordo se consolidar e for seguido à risca, é claro que isso vai diminuir nosso espaço lá fora hoje, que está imenso, né? Principalmente na soja. Os chineses deixaram de comprar soja americana há 2 anos, em grandes volumes, e direcionaram essa demanda para nós. Se o acordo caminhar na direção de realmente um fluxo acontecer de exportações, isso tende a tirar o mercado de nós e, inevitavelmente, as forças teriam que se reequilibrar. Só que há um grande ceticismo do mercado se isso vai ser seguido à risca, porque não foram definidos quais os
as quantidades de cada produto vão ser importadas, sobretudo, e os preços. E o premier chinês deixou claro que a China se compromete com isso a depender das questões de demanda, né? Ou seja, basicamente ele não quis fixar preço nem quantidade para os produtos e isso deixou um grande ponto de interrogação no mercado, tanto que a soja e o milho em Chicago até caíram depois desse acordo. Então há um grande ceticismo se isso vai ser seguido à risca. E tudo indica que não vai ser também de uma imediata, muito rapidamente, né? Os chineses não vão nos Estados Unidos comprar imediatamente 20 milhões de toneladas de soja, nada parecido com isso. Então as coisas tendem a ir se acomodando. E no caso de carnes especificamente, o balanço mundial é muito apertado. Então, por mais que eles possam originar mais carne bovina nos Estados Unidos, por exemplo, comprar mais suíno, a gente vai exportar para outros canais. Então, a verdade é que a oferta é limitada para toda a demanda de carnes. Isso é um pouco verdade também na soja, né? No milho o balanço é um pouco mais folgado, mas na soja, a depender muito da safra americana como será, é um quadro que não tem tanta oferta assim a ponto de, né, alguns países ficarem com estoque grande. Agora, você mencionou que a projeção do Itaú é de 4,15 para a taxa de câmbio ao longo de 2020, mas também mencionou no relatório de cenário de 2020 que o descasamento cambial pode ser um dos grandes riscos para o setor agropecuário, que começa 2020 com otimismo. Qual é o ponto principal que o nosso telespectador tem que ficar atento? O ponto principal é o risco de, por ser um ano de eleições nos Estados Unidos, a gente começou o ano com uma certa tensão aí, né, nos Estados Unidos com o Irã. Isso, quando acontece, o dólar se aprecia, né? Então, o banco tem a preocupação de, eventualmente, clientes que têm compromissos em dólar tenham dificuldade caso a gente tenha alguma obstrução ou algum evento que faça a moeda subir. Então, é claro que isso, em grande medida, para grãos, acaba sendo, às vezes, ajuda no preço da soja, mas quem tem dívidas em dólar também vai ter que pagar mais. Então, o banco tem essa preocupação de que os produtores, em geral, e o agro tenham um bom casamento entre o seu fluxo de entradas e saídas, né? Então, quem tem compromissos em moeda externa tem que ter entrada em moeda externa, né? Então, essa é a preocupação, que se a gente tiver alguma tensão maior do que a gente enxerga hoje, isso poderia criar algum problema para o produtor, a despeito dos bons preços. Especialmente porque muitos produtores compraram insumos com um dólar acima de 4 e o cenário contrário também, um dólar abaixo de 4 geraria esse mesmo descasamento, né, César? Agora, avançando para um outro ponto que você destaca como risco a ser observado, me chamou a atenção que o Itaú coloca ali no seu diagnóstico para 2020 um eventual risco de greve de caminhoneiros. Cenário esse que impactaria demais PIB, economia brasileira e, claro, o setor agropecuário. Explica para a gente o que vocês estão vendo de risco nesse sentido. Olha, Kelly, a gente não aposta que isso vai acontecer. A gente só considera esse um risco não desprezível, porque o petróleo subiu recentemente. Isso, quando acontece, muda as forças de preço, né? A gasolina sobe, o diesel sobe, pressiona mais os caminhoneiros e a gente está... A questão da tabela de fretes vai ser discutido logo à frente. E nos preocupa, se isso acontecer, seria muito negativo, né? Porque a preocupação do banco seria, em geral, a liquidez do produtor nesse momento. Às vezes o produtor tem grãos, ele colheu bem, ele quer vender uma soja, mas se isso acontece, ele não consegue. Então isso, obviamente, como já aconteceu, ficou muito claro o tamanho do efeito negativo, é uma preocupação que a gente tem, né? A gente não aposta que isso vai acontecer, mas é uma coisa que poderia tirar esse brilho todo que a gente enxerga para o ano, né? Tem uma ótima perspectiva para a economia doméstica, para as exportações, quase todos os setores estão bem, né? Com uma boa perspectiva de renda, e isso poderia ser, assim, um baita balde de água fria. Então a gente coloca isso como uma preocupação e temos bastante atenção no acompanhamento disso, porque é algo que tem potencial para fazer estrago, né? Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.